Que Jesus nos abençoe. Abençoe a nossa irmã Catrinha, que vai fazer o estudo da noite. O tema batismo, nós vamos aprender muito com isso. Que Jesus possa abençoar, que nós possamos assimilar e colocar em prática no nosso dia a dia. Você de casa, que Jesus te abençoe. Onde você estiver, seja em São Paulo, seja em Juiz de Fora, seja onde você estiver precisando do auxílio de Jesus, do amor de Cristo, que Ele te abençoe. Aos irmãos que vieram conosco, desencarnados, bem-vindos a esse hospital de Jesus. Querido Mestre de amor e bondade, obrigado, Senhor, por termos acordado mais um dia. Estamos tendo a chance de nos melhorar, de sermos humildes, de perdoar, de nos perdoar, de pedir-te, mas também de agradecer-te por tudo que o Senhor faz por nós. Que a tua luz infinita possa abençoar os nossos lares, nosso trabalho, nossos amigos, nossa cidade leopoldina, abençoar o nosso Brasil e o planeta Terra. Que o mundo possa receber o teu amor, a tua paz infinita, Senhor. Que a Ares de Oliveira nos permita iniciar o estudo dessa noite, que assim seja. Meus amigos, uma ótima noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós e que estejamos de mente e coração abertos para recebermos da espiritualidade todo o auxílio que ela pode e com certeza irá nos ofertar na noite de hoje. Nós vamos conversar sobre batismo. E esse texto está no livro Caminho, Verdade e Vida, e é um comentário de Emmanuel acerca de um versículo que está em Atos dos Apóstolos. É uma passagem em que Paulo está na cidade de Éfeso, e ali ele faz uma pregação, e alguns que ouvem a palavra decidem se batizar. E Emmanuel vai fazer esse comentário para a gente acerca desse que era um hábito já, uma tradição muito antiga do judaísmo. Mesmo antes de João Batista começar o seu apostolado ali, começar a preparar o caminho para Jesus, o batismo já estava presente em algumas tradições ali, algumas localidades da Judéia, o judaísmo empregava, mas de uma forma ainda muito ligada somente ao ritual, uma forma muito restrita às sensações físicas, com pouca abordagem espiritual, com pouca significação espiritual. E Jesus, a partir daquele momento que é batizado pelo seu primo João, o Batista, ele traz um novo significado para esse gesto, né? Ele traz ali uma conotação espiritual para esse ritual. E é sobre isso, sobre essa ótica mais espiritual que nós vamos conversar na noite de hoje, tentando mostrar a visão da doutrina espírita acerca do batismo. O versículo é: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, a gente percebe que o batismo, mesmo estando presente, ele não era ali algo que fosse obrigatório naquela cultura. Mais tarde, devido a algumas interpretações até mesmo equivocadas, com relação a algumas falas dos apóstolos, isso foi se tornando um ritual, um sacramento em algumas denominações religiosas,
e algo sem o que a pessoa não poderia salvar-se ou entrar no reino de Deus. Então, esses equívocos, eles foram sendo aí muitas vezes incorporados às religiões por estreiteza de visão espiritual de nós, ainda em outras passagens aqui pelo planeta, que estávamos ainda na infância espiritual. Então, nós não tínhamos essa capacidade de abstrair daquilo que é o real para aquilo que era algo mais espiritual. João Batista, quando começou o seu apostolado, começou ali aquele trabalho de preparar, ele chamava a todos dizendo: arrependei-vos, portanto, e retornai para ser... Não, ele só falava arrependei-vos. Eu já passei um a mais, desculpa. João Batista iniciava a sua pregação dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E o que seria esse arrependei-vos? Essa é uma palavra que vem do grego, que foi traduzida para a gente como arrependei-vos. Mas o significado dela é mais amplo. Ela tem uma significação a palavra em grego é metanoia, que significa mudar a mentalidade, abrir-se para o novo, modificar a sua trajetória, a sua mente, as suas escolhas. E é isso que ele começa. E ali ele já traz para a gente uma preparação mais espiritual do batismo, tirando aquele ritual estritamente físico, material, e buscando algo mais espiritual. Porque quando ele fala arrependei-vos e nos convoca a mudarmos a nossa mentalidade, ele está preparando aquela população para receber conceitos novos, que seriam os conceitos trazidos por Jesus, que até então aquele povo já tinha recebido a primeira revelação através das mãos de Moisés, ainda uma revelação muito ligada à justiça, ainda um povo muito ligado às questões mais materiais, mais palpáveis e pouco espirituais. João vem começar a conclamar o povo para que se preparasse para as mudanças que iam ocorrer com a vinda de Jesus, com essa nova perspectiva um pouco mais espiritualizada. Então, quando você pega, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, e eu separei aqui alguns versículos que tratam não só do arrependimento, mas também do batismo, para a gente ir conversando e tentando lançar um olhar de acordo com a doutrina espírita acerca desse assunto. Quando nós pegamos em Atos dos Apóstolos, está lá uma fala de Paulo, no capítulo 3. Arrependei-vos, portanto, e retornai, para serem removidos os vossos pecados. Essa é uma fala que muitas vezes interpretada ao pé da letra, sem se retirar aquele espírito ali por detrás, pode dar a sensação de que o simples fato de você se arrepender, você já está isento de todos os seus pecados. Ou seja, você passa por um ritual físico, por um ritual ali do arrependimento e do batismo, e automaticamente os seus débitos já estão ressarcidos. E isso, Emmanuel vem nos mostrar no texto da noite de hoje, de uma forma muito clara, isso é um equívoco da nossa interpretação. Porque nenhum ato exterior tem o poder de derrogar a lei de Deus. E a lei de Deus é aquela, cada um segundo as suas obras. A lei de Deus você é responsável pelo mal que você praticou
e pelo mal que veio do bem que você deixou de praticar. Então, nenhum ato exterior pode nos isentar das nossas responsabilidades acerca dos nossos atos. Kardec, quando fez a codificação, reunindo ali todas as mensagens dos Espíritos, e ele teve a oportunidade de conversar, de aprender, de dialogar com inúmeros espíritos, ele não coloca na doutrina espírita nenhum tipo de ritual, de liturgia, de sacramento, de nada que possa disfarçar ou que possa gerar uma falsa impressão ou que possa desfocar a nossa atenção acerca daquilo que realmente é importante. Então, o Espiritismo, ele não emprega nenhum tipo de ritual e nenhum tipo de liturgia, porque Kardec decide focar naquilo que verdadeiramente é importante, que é a autotransformação do ser humano. Então, esses rituais, eles podem nos dar a falsa impressão de que nós estamos cumprindo com um dever para com Deus. Então, aquela pessoa que enxerga, por exemplo, no ato do batismo, apenas um ritual, apenas o cumprimento de um dever, ela pode sair dali com a impressão que ela está agradando a Deus, que ela está em conformidade com os seus ensinamentos, com os seus mandamentos, e isso pode ser um equívoco. Então, esses atos exteriores que Kardec tanto foi cuidadoso em não inserir dentro do Espiritismo, eles muitas vezes nos distraem daquilo que verdadeiramente é importante. Então, a gente tende a imaginar que estamos cumprindo com o nosso dever, porque estamos ali fazendo aqueles rituais semanalmente, ou fizemos ali, como o caso do batismo, uma vez na vida. Então, nós podemos estar equivocadamente imaginando que estamos de acordo com aquilo que Deus nos pede para fazer, e a partir dali nós simplesmente ficamos estagnados na falsa ilusão que estamos progredindo ou que estamos de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Então, esse é um dos motivos pelo qual Kardec não coloca nenhum ritual, para que a gente possa focar, para que a gente se concentre naquilo que verdadeiramente é a essência do cristianismo, que é a nossa reforma íntima, a nossa mudança, o nosso progresso, né, gradativo, existência por existência. É isso o que realmente importa. Então, quando a gente pega um versículo como esse, que ele tem aqui duas palavras-chave, uma delas a gente já tratou, que é o arrependei-vos, né, que é do grego metanoia, ou mudar de opinião, abrir a sua mente, abrir seus sentimentos, sua vida para o novo. A outra palavra-chave nesse versículo é o retornai, que às vezes aqui para a gente parece uma coisa simples, mas quando a gente pega no original, em hebraico, essa palavra que é utilizada, traduzida aqui como retornar, é a palavra techuvá. É uma palavra muito conhecida no hebraico. E ela tem esse significado do processo integral de arrependimento, que Kardec também vai comentar lá no livro Céu e Inferno. Qual que é o processo integral de arrependimento? É você arrepender, expiar e reparar. Então, esse retornar, que para a gente pode parecer apenas um verbo, e a gente coloca ali, poderia ser voltar, poderia ser, né, algo desse tipo. Para eles, tem um significado muito mais profundo. Ele engloba esses três aspectos do arrependimento,
a expiação e a reparação. Então, a gente, quando pega uma coisa traduzida, a gente perde muito do significado espiritual e do significado do conceito que aquela cultura pode empregar e pode oferecer para a gente. Uma outra frase que aparece é uma frase de Pedro, está lá em Atos dos Apóstolos também. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui também foi mais uma das muitas frases interpretadas equivocadamente, né? Porque esse arrependei-vos, essa convocação para mudança, né? Para que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E às vezes a gente acha que isso é algo automático. Fui batizado, estou perdoado, né? Terei direito a herdar a minha parte no céu. E não é isso. A gente percebe que o significado, quando a gente pega ali os textos originais, é essa mudança e principalmente seguido ali de todo o processo de expiação e reparação. Então ali é a proposta do cristianismo toda que está encerrada nessa frase. É você estar disposto a mudar, estar disposto a corrigir os seus erros e disposto a fazer o bem, reparando o mal que tenha causado. E isso também foi colocado como um princípio da doutrina espírita quando Kardec comenta a lei de adoração. Ele comentando a lei de adoração lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer dessa necessidade que a criatura tem, e depois ele comenta também em algumas perguntas do Livro dos Espíritos, que a gente vai citar daqui a pouco, mas ele comenta dessa necessidade e desse sentimento inato da criatura que ela tem acerca da existência de Deus. E dessa necessidade que a gente tem de caminhar em direção a Deus. Então isso também está muito bem explicado e muito bem lançados ali muitas luzes por Kardec. Mais um texto, mais um assunto que muitas vezes nós, por várias reencarnações, interpretamos de uma forma equivocada, vem a doutrina espírita nos esclarecer dessa necessidade do ser humano de acreditar, de buscar Deus e das formas pelas quais ele faz isso. Nas perguntas 649, 650 do Livro dos Espíritos, eles nos respondem ali dessa necessidade do ser humano, dessa adoração, né, desse sentimento inato do ser humano da existência de Deus. E quando a gente estuda um pouquinho a história da humanidade, a gente percebe que desde sempre não existiu nenhum povo, e Emmanuel comenta isso também em pelo menos 2 dos seus livros, né, no livro O Consolador, Religião dos Espíritos, A Caminho da Luz, também ele chega a comentar que nunca existiu um povo que não acreditasse em algo superior. Desde o início, adorava-se pedras, adorava-se elementos da natureza, depois começou-se a adorar-se imagens, né, à semelhança de nós, seres humanos. Depois que tiveram uma concepção de Deus muito parecida com nós, seres humanos, né, um Deus vingativo, ciumento, que se irava por qualquer motivo, né, caprichoso ali, se fosse desagradável, ele se voltava e se vingava daquele povo. Então nós
nesse processo de crescimento da humanidade, nós nunca estivemos distantes de algo que fosse divino ou que fosse além de nós, seres humanos. Nós sempre tivemos essa presença, nós sempre tivemos essa necessidade de buscar. Só que esse processo, ele foi sendo depurado, ele foi sendo amadurecido como nós, enquanto civilização, enquanto humanidade, não vamos progredindo, não vamos evoluindo, não vamos aprendendo. A mesma coisa se dá em relação às religiões. Essa visão de Deus, ela foi se tornando mais purificada, uma visão mais intimista do que algo ligado à matéria. Então a gente percebe hoje, quando a gente pega ali a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Então hoje a gente já consegue conceber um Deus como inteligência suprema, como a causa de todas as coisas. Por quê? Porque houve esse progresso, houve esse caminhar da humanidade, houve esse desenvolvimento da inteligência. E quanto maior o desenvolvimento, menor a necessidade de nós nos atermos a coisas materiais para explicar o que é espiritual. E o processo do batismo, ele se dá da mesma forma. Ele começou como algo, um ritual estritamente material, de purificação. Eles acreditavam que ali estavam se purificando. Então havia os rituais dentro do judaísmo de limpeza, de purificação, da forma como eles lavavam as mãos. E tudo isso foi sendo se tornando mais elaborado, foi evoluindo com o tempo, até chegarmos ao verdadeiro batismo, que é o batismo que a doutrina espírita nos propõe. Que batismo que seria esse? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O batismo que nos é pedido, proposto hoje, é esse de ouvir, de acolher a mensagem de Jesus. Porque aquele que ouve e acolhe, ele se sente impelido a seguir os ensinamentos. Então, o batismo que nos é pedido hoje é esse compromisso com o cumprimento da palavra de Jesus, com o cumprimento daqueles ensinamentos. E aí cada um vai ter o seu momento e o seu batismo. Eu posso dizer, eu não gosto de utilizar-me como exemplo, porque eu estou longe disso, mas eu posso dizer que depois de quase 20 anos dentro da doutrina espírita, eu olho para trás e eu considero que o meu batismo foi o meu encontro com o NEP, o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho. Quando eu conheci esse movimento, que eu comecei a fazer parte dessa família de grandes estudiosos, eu me considero ali que foi o momento em que eu firmei o meu compromisso com Jesus. Embora já fosse espírita há muitos e muitos anos. Mas era sempre aquela coisa minha, sem maior compromisso, sem maior afinco na minha mudança. Então, a partir do momento em que eu conheci o NEP, algo startou dentro de mim, deu um clique, eu falei, eu estou perdendo muito tempo. E a mesma coisa acontece para grandes outras pessoas. Grandes espíritos, como o próprio Emmanuel, talvez tenha sido batizado no momento em que aquela dor extrema da perda da esposa o faz ouvir e conhecer a proposta de Jesus. Paulo é batizado naquele momento em que ele vê o Cristo, embora ele tenha sido batizado depois por Ananias,
aquele batismo sem mergulho, mas que ele considerou um batismo. Mas o encontro foi aquilo que fez despertar dentro dele algo que o levou a fazer tudo o que ele fez. Se nós hoje conhecemos cristianismo, nós devemos, em grande parte, ao trabalho de Paulo, o apóstolo. Então, cada um vai ter o seu momento, o momento em que ele vai adquirir esse ouvido de ouvir, e aquela mensagem vai encontrar ressonância dentro dele, e ele vai se comprometer com a mensagem. Esse é o verdadeiro batismo. No texto da noite de hoje, Emmanuel começa: nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. Tudo que fica ligado estritamente a rituais, a coisas materiais, gera controvérsias. E ele vai explicar mais para frente que tipo de controvérsias foram essas que foram geradas. Muitos acreditam que fora do batismo não há salvação para a alma. A gente aprende aqui dentro que fora da caridade não há salvação. Agora, o que será que é essa salvação? Porque Jesus nos fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. E o que ele quer dizer com isso? Que aquele que for fiel ao ensinamento, ao cumprimento daquilo que ele nos pede, até o fim, ou seja, até atingir um objetivo, um alvo. Que alvo? Que objetivo? A nossa purificação. Nos tornarmos espíritos puros, livres dos nossos vícios, dos nossos defeitos. Isso é perseverar até o fim. Então, esse será salvo. Agora, é interessante, tem uma frase de Emmanuel, no livro Pão Nosso, que ele fala que assim, a gente precisa começar a apagar essas noções que a gente tem muitas vezes falsas, enganosas, de favores gratuitos da divindade. O que ele quer dizer? Que a gente precisa de parar de acreditar que por um ato exterior as coisas automaticamente serão canceladas, revogadas, como a gente falou no início do estudo. Então, o próprio Emmanuel vem nos alertar acerca disso. Essa salvação, ela não é um processo em que Jesus aponta o dedo e diz: você está salvo, você não, você está salvo, você não. Não é isso. É um trabalho que cada um vai desenvolver na sua própria iluminação interior. Então, aquele que perseverar nesse trabalho até o fim, definitivamente estará salvo, né? Estará ali iluminado, terá alcançado a meta, que é se purificar e não necessitar mais de reencarnar em corpos físicos aqui na Terra, mas se encontrar já numa vida puramente espiritual. Quando Emmanuel completou o seu 200º livro, ele nos faz também ele nos dá esse conselho, nos faz esse alerta, que a vinda do Consolador, que é o Espiritismo prometido, né, por Jesus, não significa a liberação milagrosa dos nossos compromissos, dos nossos débitos passados perante a lei. Mas essa vinda do Consolador, a doutrina espírita seria uma luz para nos guiar no caminho da reparação, do conserto, né, do nosso passado. Então não há derrogação da lei. Não existe. E com todo o respeito a todas as outras religiões, não faz o menor sentido, não existe lógica alguém prometer que por um simples ato
de batismo ou de mergulho em uma água, todo o seu passado de erro será derrogado. Emmanuel vem chamar a atenção para isso. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Então, há batismo de recém-natos na Igreja Romana e em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. Ele pede para que a gente examine o assunto e tire as conclusões com base na razão. Faria sentido Deus reservar um local privilegiado para aquele que foi leviano ou inconsequente, que foi mau ou foi indiferente, uma vida inteira, porque no final da sua existência ele decide por um ato exterior a se batizar ou a se proclamar ali de determinada fé ou determinada religião, faria algum sentido essa criatura que teve uma vida inteira ser recebida em um local privilegiado, gozando ali de paz, de tranquilidade, né? Gozando ali daquele sentimento que a alma busca, que é a paz interior. E aquele que muitas vezes praticou o bem uma vida inteira, foi uma pessoa coerente com os seus valores, mas que não se ligou a nenhuma instituição religiosa, ser relegado a espiar a sua falta ou a sofrer eternamente em algum lugar. Então é isso que ele está nos pedindo, para que a gente examine com a razão e a gente chegue à conclusão que não faria o menor sentido. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Então, mais uma vez, quando a gente se retém só nos atos exteriores, igual ele está falando aqui, determinada igreja, determinada religião acha que tem que mergulhar a pessoa, o outro acha que a pessoa jogar 3 gotas d'água, o outro acha que tem que ser assim que nasce, o outro acha que tem que ser adulto, já consciente das escolhas. Isso não faz a diferença. O que vai fazer a diferença, o que é o verdadeiro batismo, é quando nós assumimos esse compromisso. É quando nós buscamos essa salvação que não consiste em nos projetar ao céu, mas através desse passaporte que a gente adquire, que nos vai nos levar, vai nos direcionar àquela intimidade com Deus, a conseguir ouvir os bons conselhos dos bons espíritos. É isso que vai fazer a diferença na nossa existência. Quando a gente fala que o batismo ali representa a salvação, esse salvar, no sentido bíblico, né, ele seria abrigar, ele seria livrar de algum perigo iminente. Mas só que Emmanuel tem um texto interessante, eu não cheguei a colocá-lo aqui, mas ele comenta que assim, o navio ele pode ser salvo de um perigo iminente, mas pelo fato dele ser salvo, não significa que ele não vai ter que continuar a sua jornada. Então, se vem uma tormenta, ele pode ser salvo, mas ele vai ter que passar da tormenta, continuar a sua jornada até chegar ao seu destino. E assim somos todos nós. Nós vamos continuar a nossa jornada até chegarmos a espíritos puros. E não há nada que vai derrogar esse fato, que vai derrubar essa premissa.
Determinadas cerimônias materiais nesse sentido eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Como nós dissemos, na infância da humanidade, nós precisávamos de elementos mais palpáveis para que a gente pudesse se conectar com Deus. A capacidade do ser humano de abstrair, de ficar no campo do raciocínio ou do sentimento, ainda era reduzida. Mas hoje em dia não. Nós não precisamos desses atos exteriores para a gente fazer essa ligação com Deus. Essa ligação, essa adoração, porque tudo isso, todos esses rituais, eles estão previstos ali por Kardec na lei de adoração. E lá ele deixa claro que se Jesus falava para a samaritana, né, quando ele encontra a mulher samaritana no poço, ela lhe pergunta onde deveria orar. Porque na Samaria achava-se que era em um determinado monte. Já na Judéia, achavam que o único local que deveria se orar era o Templo de Jerusalém. E ele responde para ela, e isso para todos nós, que ia chegar um tempo em que a gente ia adorar a Deus em espírito e verdade. E esse tempo é chegado. Então, nós não precisamos de nada exterior para adorar a Deus, para fazer essa ligação, para servir como ponte. O que nós precisamos é olhar para dentro de nós, voltar para dentro de nós, aquietar a mente e o coração, para que essa ligação seja possível. E olha que interessante que Emmanuel coloca. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. Então, para que a gente adentre ali na porta, né, que a gente atravesse a porta do conhecimento quando criança, são necessários muitos símbolos. Quando você está alfabetizando uma criança, você utiliza muitas figuras para mostrar o que é cada palavra, o significado, as emoções, os animais. Tudo a gente utiliza símbolos. Mas isso já passou. A humanidade já não se encontra na infância mais. Nós já estamos na fase mais adulta, mais madura, que dispensa esses símbolos. Nós já estamos na terceira revelação. Então, por 3 vezes, Deus se manifestou e veio a cada manifestação nos ensinar um pouco mais, inclusive a forma que nós devemos utilizar para adorá-lo. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E quando Jesus tem aquela conversa com Nicodemos, por exemplo, acerca da reencarnação, da necessidade de nascer de novo, da água e do Espírito, ali também foi um ponto de equívoco durante muitos e muitos séculos, que Jesus estava se referindo ao ato do batismo, né? A você mergulhar nas águas do Rio Jordão, como eles faziam antigamente, para poder recomeçar a sua vida dentro de uma mesma vida. Então, negando ali que Jesus se referia ao processo da reencarnação. Então, esse batismo que é utilizado ali, esse ato também de mergulhar na matéria, ele estava se referindo à reencarnação, a renascer em um novo corpo, a viver novas experiências e renascer do Espírito. E é esse processo que nós vivemos aí, constante, gradual, de modificação do nosso íntimo, de crescimento espiritual.
e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Então ele repete, reforçando, né, o versículo da noite de hoje, e conclui: aí reside a sublime verdade, a bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. E essa é o verdadeiro batismo, o verdadeiro mergulho que precisamos fazer. Esse mergulho no Novo Testamento, no ensinamento de Jesus. Buscando esse encontro e esse momento em que nós vamos ter esse clique dentro da gente, vamos decidir finalmente colocar aquilo em prática. Paulo tem uma mensagem muito bonita para a gente encerrar, que vai mostrar para a gente o que é o verdadeiro batismo. Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Essa é a mensagem do Paulo, eu acho que encerra muito bem toda a proposta do cristianismo e do espiritismo, que nada mais é do que o próprio cristianismo redivivo. O próprio cristianismo explicado, todas aquelas verdades que Jesus não podia nos falar naquele momento, porque nós não tínhamos a capacidade de compreender, o Espiritismo vem nos trazer agora de uma forma clara, lógica. Então, que nós possamos aproveitar essa oportunidade que estamos tendo desse contato com o Espiritismo para que a gente faça o nosso verdadeiro batismo, para que a gente se arrependa, para que a gente expie e repare, porque lá no fim nós seremos salvos, no sentido de que nós seremos luz. E vou aproveitar a oportunidade aqui para convidar vocês para o nosso aniversário de 3 anos do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, Cisco de Deus, que está instalado aqui na casa. A gente tem as nossas reuniões todos os domingos, às 7 horas da noite, uma salinha lateral aqui. Então, estejam convidados para conhecer essa proposta de ensino, de estudo do Evangelho. E no sábado agora, o Jorge Elahá vai estar com a gente aqui, nessa comemoração, às 3 horas da tarde, aqui no salão. Então, vocês estão todos convidados. Vai ser um estudo imperdível. O Jorge é um grande estudioso da doutrina espírita. Com certeza vai ter muito a ensinar para cada um de nós. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Que Jesus nos inspire e nos abençoe a caminhada. Uma ótima noite a todos. Você. E o Paulo falava uma frase, né, Catrine? Que o dia que nós chegarmos ao que ele chegou, hoje não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Que quando ele entendeu toda a proposta que Cristo veio trazer,
Ele, que é um grande estudioso, né? Paulo era um grande estudioso, era um doutor da lei naquela época. E quando ele fala essa frase, ele estava se encontrando, ele tinha se encontrado com Jesus. E nós todos vamos nos encontrar com Jesus um dia. É só a gente saber caminhar devagarzinho, teremos muitas existências ainda. Vamos fechar nossos olhos? Querido amigo Jesus, queremos agradecer, Senhor, o estudo da noite. Agradecer a oportunidade de estarmos sempre estudando seu Evangelho. Agradecer a oportunidade de, na casa, ter esse curso que aprimora o estudo do seu Evangelho. Agradecer a oportunidade de Jorge Elahá estar vindo aqui trazer isso para todos nós. Agradecer sempre a nossa existência e que o Senhor nos impulsione sempre, Mestre, para não desistirmos da nossa caminhada, por mais difícil que ela seja, porque o Senhor está sempre ali para nos guiar e nos amparar. Como Chico, através da mensagem que Maria mandou para ele, tudo passa. É só nós termos paciência e termos fé. Assim te pedimos que nos dispense em paz para os nossos lares. Que assim seja.